Salve, salve, amigas e amigos do CRE. É sempre uma alegria, uma satisfação, um motivo de júbilo participar do ciclo de palestras promovido por nossa casa, o CRE, Centro de Renovação Espiritual. A palestra de hoje, ela foi extraída do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, por nosso irmão Emmanuel, e tem como título Erguer e Ajudar, capítulo 33, onde Emmanuel foi buscar no livro dos Apóstolos, o Atos, o seguinte ponto, o seguinte item, capítulo 9, versículo 41. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Então, quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida, ele não se contenta apenas, entre aspas, pronunciar lindas palavras aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Ele dá-lhe a mão para que ela se levante. Vale a pena, então, tentar estudar um pouquinho melhor sobre o que é esse livro dos Apóstolos, o Atos. Esse livro, Atos dos Apóstolos, cuja autoria foi dada a Lucas, foi escrito para mostrar a ação do Espírito Santo na comunidade cristã primitiva. Então, foi um livro escrito pelo irmão Lucas na intenção de exemplificar tudo aquilo que o Cristo nos colocou em exemplos e em palavras. Então, o Evangelho, além de ser meditado e estudado, ele deve ser praticado. O título a ser estudado hoje refere-se à ação, então, do irmão Pedro, o qual se fez reviver a falecida Tabita, traduzindo Dorca, o qual fez após uma oração e a sua ordem que lhe deu a Doca, onde a mesma abriu os olhos e atendeu uma ordem de Pedro: levanta-te. Chico Xavier, pelo nosso querido irmão Manuel, ele diz que a oração é o sustentáculo da alma. Cremos que essa lição, que a oração é o sustentáculo da alma, está sendo aprendida por nós, lentamente, dia após dia, passo após passo. Em discursos, em palestras, em reuniões, mas tudo isso não nos desencubirá da tarefa salvacionista, pronunciando, então, alguns discursos admiráveis. É preciso colocar em prática. A atual situação em que vivemos evidencia, nos mostra, nos exemplifica inúmeras atitudes que os nossos irmãos cristãos, ou simplesmente cidadãos comuns, entre aspas também os comuns, não é? Estamos vivendo. Voluntários se multiplicam dia a dia em ações beneméritas, sem nenhum tipo de tentativa de retorno financeiro ou moral, simplesmente fazer o bem. Essas situações ocorrem, muitas vezes, em ocasiões de guerra, de tragédias, de grandes catástrofes, onde o ser humano faz valer a centelha divina que está dentro do seu coração. As tragédias são muito tristes, é claro, esse momento que nós vivemos com a perda de milhares de irmãos queridos, alguns muito próximos, por sinal, nos é colocado humanamente como tragédia. Mas daí a grande oportunidade de sermos solidários e responsáveis com essa encarnação, com esse momento que vivemos. Foi muito difícil e demorado aprendermos o motivo que leva alguém a praticar um ato de caridade como o sopão. E nos foi colocado, após algum estudo, da importância desse ato solidário. Porque sem um mínimo de dignidade, sem um mínimo de condições físicas, os nossos irmãos menos favorecidos não têm condição humana de colocar Deus em relevância dentro dos seus corações novamente. Irmãos que se encontram com fome, sede, frio, medo, não têm condições humanas de entender a palavra que pode ser dita com muita propriedade, muito carinho. A condição física, humana, de subsistência, deve ser colocada, muitas vezes, em primeiro plano,
para que aquele irmão tenha um mínimo de condições de entender o que é um gesto de carinho, o que é um ato de solidariedade, reconhecendo ou não aquele que o faça. Então, a visita solidária, o sopão, como é dito, aquele ato que nossos irmãos tão queridos praticam semanalmente, em tantos centros, em tantas igrejas, em tantas comunidades cristãs ou de outras religiões, fazem aos irmãos menos favorecidos em favelas, em bairros onde se evidencia, se multiplicam aqueles irmãos perdidos, sem rumo. Sobre o sábado solidário que nós conhecemos em um centro muito querido aqui na zona oeste de São Paulo, onde são convidados, mas vão por livre e espontânea vontade, dezenas e dezenas de irmãos em condições de flagelo, com barba por fazer, banho a tomar, roupas sujas, com fome, sede e medo. Esses irmãos são recebidos sempre com muito carinho, lhes é dado o tratamento, barba, cabelo, às mulheres o corte de unha, a possibilidade de fazer uma depilação higiênica, o banho quente, a toalha seca, finalmente a roupa aquecida, quentinha, limpa, seca, uma refeição digna e uma palestra cristã. Se fosse invertida a situação, primeiro a palestra para depois o banho, depois a barba, depois a higiene, dificilmente esse irmão teria condições de entender e de ouvir aquilo que está sendo falado, com muito carinho, com muita propriedade, baseado no Evangelho do Cristo, mas que condições teria uma pessoa com fome, frio, medo, sede, com um odor desagradável que ela sabe que está, entender ou aceitar essa palavra do irmão, que está ali com muito carinho, com muito amor, mas que essa pessoa não tem ouvidos para ouvir porque não tem condições humanas. Olha a importância da prática do Evangelho. E eu confesso, é muito difícil aceitar um irmão que chega com um odor muito desagradável e forte, com aparência muito feia. Muitas vezes esses irmãos chegam, inclusive, irritados e nervosos, e nós temos que tratar esses irmãos com carinho, com amor, convencê-los a fazer a higiene, o banho, a barba, e depois a roupa seca, limpa, para aí sim a refeição. E nós temos um exemplo muito interessante do Saulo de Tarso, onde para o caminho para Damasco, nós sabemos bem dessa história, Jesus se aproxima desse nosso irmão com uma luz tão forte que cega o irmão Paulo. E quem foi então ao encontro do nosso irmão querido Saulo, ainda Saulo, muito breve Paulo, para poder ajudá-lo no caminho? Alguém, um irmão chamado Ananias, foi ao seu encontro e lá o cuidou, o levantou e deu o caminho para essa mudança que nós conhecemos, que provavelmente foi a mais forte e a mais incrível mudança de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso, que é o nosso irmão Paulo, São Paulo. Então, Ananias, sapateiro de Emaús, citado pela primeira vez em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do versículo 10, quando Lucas registra sua visão de Jesus, conclamando-o a visitar Saulo de Tarso em sua cegueira e abandono. A palavra de Jesus foi importante, importantíssima. Toda e qualquer palavra de qualquer irmão seria muito importante naquele momento, mas foi o ato de Ananias
promovido por inspiração por Jesus, que o fez levantar e caminhar e se transformar no nosso querido Paulo de Tarso, nosso querido São Paulo. Como dito, uma belíssima canção. A lição sabemos de cor. Só nos resta aprender. E que possamos, então, entender que o raciocínio ajuda, mas sempre será pelo sentimento que estaremos divulgando em atos e palavras o que estamos aprendendo com Jesus. Para encerrar, eu vou me valer do texto na íntegra do nosso querido irmão Manuel, que diz: encontrando o nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador, mas não olvidemos que para trazê-lo de volta à vida construtiva será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estendermos-lhe fraternalmente as nossas mãos. Então, irmãos queridos, com a lição de hoje, nós podemos entender que, além de proferir palavras baseadas no Evangelho, mesmo que com muito carinho, muito amor, muita dedicação, precisamos também praticar atos, estendendo a mão aos irmãos que se encontram caídos. Que essa lição possa permanecer nos corações de todos nós e que possamos praticar as ações conforme as nossas condições, a nossa disposição, sempre com fé e com muito amor. Tenham todos uma semana de paz, de amor e até a próxima oportunidade. Graças a Deus.